Vamos lá, vamos gravar mais um videozinho aqui no canal Inglearn. E hoje vou falar sobre Forspoken. Esse é um jogo muito bom e é um jogo que foi injustiçado na minha opinião. Porque quando ele saiu, já tem aí algum tempo que esse jogo foi lançado e eu fui jogar só agora. Eu vi falar muito mal dele. Falaram que é um jogo extremamente grande em questão de mundo aberto, né? É um jogo de ação e fantasia de mundo aberto. E realmente o mundo dele é bem grande e é meio vazio, né? Mas, à medida que você vai jogando o jogo, você vai entendendo por que ele é vazio e por que ele é assim. Então eu vi algumas críticas em relação a esse jogo que eu achei injustas depois que eu joguei. Esse jogo está disponível na Plus e eu joguei no PS5 e eu já zerei esse jogo. É um jogo realmente muito bom, me surpreendeu bastante. Inicialmente também eu achei um jogo que fosse um mundo muito grande, mas vazio também, sem muita coisa que fazer. Mas na verdade sim, tem coisas para se fazer nesse jogo, mas o que interessa aqui é a história principal. Eu comecei a jogar esse jogo no modo normal e finalizei ele no nível fácil. Eu já vou explicar por que eu fiz isso. Algumas críticas que foram feitas nesse jogo em relação aos inimigos, né? Ser sempre os mesmos e você sempre fazer as mesmas coisas. Essa cena que vocês estão vendo aí, eu estou enfrentando uma das chefes do jogo. Né, o jogo, eu não costumo falar muito sobre a história aqui, mas essa personagem principal aí, que é a Freya, ela vive em Nova York. De repente ela cai nesse mundo aí, que é o mundo, um mundo paralelo, né? E você começa a entender a história desse mundo e desenvolve a história do jogo aí dentro, né? Eu não vou falar muito aqui sobre a história, também porque não é assunto do vídeo aqui e também para não dar spoiler aí para quem vai jogar. Mas a história é o que de menos importa para mim, né? O que importa mais é a jogabilidade do jogo e as coisas que você faz aqui. Então, conforme você vai entendendo a história, você vai entendendo por que o jogo é um mundo aberto grande, é mais vazio e por que os inimigos são repetidos, né? E as batalhas são sempre quase a mesma coisa. Porém, essa repetição e esses inimigos repetidos e você fazer os mesmos movimentos de batalha não me incomodaram até determinado ponto, porque chega uma hora que os inimigos, alguns inimigos que são mais fortes, eles demoram muito para morrer, então você fica fazendo a mesma coisa por muito tempo. Então foi por isso que eu mudei o nível de dificuldade em alguns inimigos e coloquei no fácil, porque você bate no inimigo e o sangue dele, a energia dele é muito pouco diminuído, então você perde muito tempo. Fora que você tem vários outros inimigos. Você tem inimigos que são mais fortes e outros mais fracos, que são aqueles inimigos chatos que ficam pulando e te atacando o tempo todo e você não consegue se concentrar na luta contra o inimigo mais forte. Então, se você fica ali tentando derrotar todo mundo ao mesmo tempo, você perde muito tempo e eu não tenho tanta paciência para isso. Mas o jogo é bem bonito e, como eu disse, essa que eu estou enfrentando é uma das chefes do jogo. O jogo tem, acho que 4 principais chefes que dominam esse mundo paralelo aí, onde esse personagem principal vai estar e onde a história vai ser desenvolvida. E ao longo do jogo você vai entendendo a história e vai descobrir quem é essa personagem principal, quem são esses chefes aí, né, que dominam esses mundos e o que aconteceu com esse mundo. Esse jogo, ele tem uma vibe mais assim de fantasia, né? De magias, aquelas coisas de antigamente, castelos e reinos, essas coisas. Não é um tema que eu sou muito chegado, mas esse jogo, eu resolvi testar esse jogo aí e ele é muito bom. Eu ia fazer mesmo só um teste e acabei jogando ele por completo, até zerar. É um jogo bem interessante, eu levei 24 horas para terminar esse jogo. Explorei bastante, né? Andei em vários lugares, é um mundo realmente muito grande, vazio também, mas cheio de inimigos. Ele parece um pouco o Horizon Zero Dawn e o Forbidden West, que também tem mundos bem grandes, são meio vazios também, mas é cheio de inimigos. Então, para cada lado que você anda, sempre vai ter um inimigo. E essa questão de ação misturada com fantasia dentro desse mundo é um mundo que foi meio apocalíptico, né? Um tipo de corrupção afetou todo esse mundo aí e afetou todos os personagens, inclusive
uma dessas chefes aí, dona desse mundo aí, né, que controlava esse mundo. E aí é uma cena que eu acabo derrotando uma delas. Então, cada vez que eu derroto uma chefe dessas aí, eu possuo o poder dela e uso esse poder contra os outros inimigos. Então, a história até que é interessante, embora eu não seja muito chegado na história. Para mim o que vale mesmo é a jogabilidade. E eu achei interessante esse jogo aí do começo ao fim. Inclusive até a história se encaixou muito bem. E eu acho que quando você vê a história e você entende a história, você entende também por que o jogo tem esse mundo aberto, tem inimigos repetidos e é meio vazio, né? Apesar de ser um mundo bem gigantesco, ele é meio vazio também. Mas é um jogo que é sensacional, é um jogo que aparentemente ele parece não ser muito legal e tal, né, no início, mas eu me surpreendi bastante e eu gostei desse jogo. O combate é legal, a única coisa que eu não gostei é a forma de atacar, né, que você tem que usar os gatilhos para atacar ao invés de usar os botões como quadrado, como X, triângulo e essas coisas. Então eu olhei no menu de opções, não tem como trocar esses comandos. Então isso aí eu não gostei. Assim como era no Horizon Forbidden West, o Zero Dawn e o God of War, também você ataca usando botões de gatilho ao invés de usar os botões como era ali na época do PlayStation 2, você usava o X, o quadrado, o triângulo e etc. Essa é a reclamação que eu tenho do jogo. E a outra reclamação que eu tenho é que eu não gostei. Quando você joga no nível normal, muitos inimigos em determinadas partes que você enfrenta, e os inimigos mais fortes eles demoram muito para morrer. Você bate neles e o sangue deles diminui muito pouco. Então você fica ali uma batalha muito grande por muito tempo e chega a cansar a mão de tanto que você tem que ficar batendo para poder eliminar os inimigos. Então alguns trechos eu tive que mudar o nível de dificuldade para fácil para poder arrancar mais sangue do inimigo, porque não é possível. E o nível fácil, quando você bate no inimigo, você arranca uma quantidade de energia dele que era para ser o normal. Não pensa que só porque está no nível fácil que você, nos inimigos mais fracos, sim, você mata com 2, 3 golpes, você mata. Agora os inimigos gigantes que você enfrenta no jogo, os mais difíceis, eles golpes normal. Ele arranca uma quantidade de energia que seria aquilo considerado normal. Já quando você está no nível normal, é muito pouco. Então você fica lá lutando eternamente, chega a cansar. Imagina como deve ser no nível difícil então, né? Mas essas são as poucas coisas que me incomodou nesse jogo. O resto é de boa. Você tem um mundo gigantesco para explorar. As batalhas do jogo são bem legais também. Alguns poderes que essa Frey, que é a personagem principal, tem são legais, principalmente a corrida rápida. Você pode correr, você pode escalar algumas paredes, fazer um parkour aí, tipo o Assassin's Creed. E é isso, né? Acho que esses são os pontos principais. É um jogo muito bom. Depois que eu vi as críticas desse jogo e eu joguei, eu achei bem injusto. As pessoas falaram que é um jogo muito ruim e que não valia a pena jogar. Pelo menos na minha opinião valeu muito a pena jogar. Tanto que eu fiquei bastante tempo, né? Esse jogo aí deve ser zerado em mais ou menos umas 10 horas. Ou 12 horas, 13 horas. Eu levei 24 horas para zerar. Exatamente pelo nível de exploração, né? Eu gosto de jogar um jogo mais devagar. Explorar cada canto do jogo. E ver os caminhos alternativos que o jogo tem a oferecer. Então eu sempre levo mais tempo para poder zerar. E esse jogo me surpreendeu positivamente. É um jogo que está disponível na Plus. Então eu não comprei o jogo, mas ele está disponível na Plus. E é um ótimo título para jogar no PS5. Gostei de jogar ele. E novamente eu só não gostei um pouco dos controles, né? Os ataques ser nos gatilhos eu não gostei. Esse método desse tipo de jogo de hoje em dia, você tem que ficar usando gatilhos e você tem que ficar apertando o analógico para poder correr, né? Como o R3 ou L3, você afunda o dedo no analógico e coloca para frente, isso é meio cansativo. Quando você está em uma batalha com um inimigo que você precisa correr ou desviar, se você fica lutando por muito tempo, isso cansa a mão. Principalmente esses controles do PlayStation que tem um analógico na posição em que deixa a mão um pouco mais exausta. Eu já mostrei, já fiz vídeos aqui sobre isso. O do Xbox já é mais tranquilo em relação a isso, porque o analógico dele
do L é para cima, no lugar do direcional, e do PlayStation é os dois juntos, né? Então essa posição do PlayStation deixa a mão um pouco mais desconfortável. Mas fora isso, o jogo realmente vale a pena, é muito bom. Eu indico sim vocês jogarem, experimentar o jogo e fazer o jogamento somente depois que vocês jogarem esse jogo. É um jogo excelente, né? Mais um jogo aqui zerado no PS5. Eu acho que valeu bastante a pena. Então, há muitas críticas que tiveram a esse jogo aí. Eu achei que foram, claro, né? Depende da opinião de cada um, mas eu achei que foram excessivas. Eu acho que as pessoas não jogaram o jogo direito, jogaram rápido, jogaram correndo e não tiveram tempo suficiente para aproveitar e apreciar e entender qual que é a dinâmica do jogo. Então, de resto, o jogo é quase igual aos outros, né? Você tem aí magias para desenvolver, você vai pegando alguns itens, é tipo aqueles RPGs lá, que você tem que ficar melhorando o personagem, melhorando as magias, e aí você continua no jogo. A estrutura básica desses jogos, desse tipo de jogo, é assim mesmo. Embora eu não tenha gostado muito desse tema de fantasia, de antiguidade, de castelos, de reinos e essas coisas, mas mesmo assim o jogo ainda é muito bom, recomendo bastante. Então, esse é um videozinho rápido só para poder falar mesmo desse jogo. Forspoken está disponível na Plus, pro PS5, e eu acho que vale a pena jogar. Beleza? Era só isso então, vou ficando por aqui e nos vemos então no próximo vídeo.